Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda, Espiritualidade. Hoje nós estamos no capítulo onde nós falamos vamos falar sobre a estrela de 5 pontas nos pontos da nossa religiosidade, da nossa Umbanda. É importante para a gente saber que eu já falei sobre a simbologia do número 5, falando da numerologia pitagórica. A gente tem um vídeo aqui que faz parte dessa mesma playlist, tá? Quem quiser aprofundar mais, dá um pulinho lá. Então a gente vai falar da estrela de 5 pontas. Inicialmente, a estrela de 5 pontas é chamada de pentagrama. Esse pentagrama ou pentáculo, ele tem uma representação inicialmente, quando a gente vai lá em Pitágoras, ele faz a simbologia do microcosmos. O que é o microcosmo? O ser humano. O ser humano, existe um macrocosmo, que é o universo, e o ser humano, ele é uma representação de tudo que ocorre no universo, ocorre também no microcosmos. Nós somos um universo em particular. Então, é a representação do homem. Quando Da Vinci faz, eu vou botar aqui, quando Da Vinci faz o desenho do homem vitruviano, ele é a representação desse homem perfeito, certo? Eles chamam também de Adam Kadmon. Pitágoras, ele via o homem como um microcosmos, um universo em particular, certo? Ele também representa tudo que está voltado à numerologia dos 5, os 5 sentidos, os 5 ciclos da vida: nascimento, infância, maturidade, velhice e morte, as 5 armas da alquimia, que são a espada, o pentagrama, o bastão, o cálice e a lâmpada. Então, ele representa também a quintessência. O que seria a quintessência? A energia espiritual, a energia que está fora da matéria, certo? Então ele também tem essa representação. Alguns chamam ele também de estrela flamejante. Tá? Em algumas ordens herméticas e discretas, elas têm a simbologia da estrela de 5 pontas. Ela pode vir sozinha, ela pode vir associada a um círculo, ela pode estar sendo colocada de maneira invertida, ela pode estar associada a um círculo com as suas pontas para fora, a um círculo e as suas pontas estarem para dentro do círculo. Tudo isso tem uma função e uma funcionalidade diferente, certo? Ela também representa o planeta Vênus. O planeta Vênus, ele tem um processo de retrogradação na sua capacidade. Por exemplo, nas histórias dos símbolos solares, existe um retorno da luminosidade, onde volta-se ali por 3 dias. Por exemplo, 3 dias Jesus morreu e depois ressuscitou, depois retorna. Essa retrogradação, esse retorno, ele serve para simbolizar o caminho percorrido, toda a tua trajetória que você realizou até aquele momento. Então, é importante a gente ter essa noção. Mas o principal uso da estrela de 5 pontas é a mente do ser humano, o homem consciente dominando os elementos, dominando a matéria. Ou seja, a mente, o ser instintivo ser dominado, os instintos serem dominados pelo homem consciente. Uma consciência pessoal, uma consciência mais espiritual, tendo domínio sobre os seus instintos, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender como isso funciona dentro de um ponto riscado, tá?
Se a gente tem o domínio com a ponta da estrela voltada para cima, se a gente joga ela de maneira invertida, aí são símbolos que vão tentar jogar a mesma simbologia, que é pegar a consciência e jogar para o plano espiritual. Fazendo ela invertida, você está tentando fazer com que um instinto se eleve. Então, da mesma forma que a gente usa o pentagrama e algumas filosofias começam a entender ao contrário disso e utilizar o pentagrama invertido. O satanismo utilizou isso com o Anton LaVey. O símbolo de Baphomet com o rosto de um bezerro misturado com um bode, ali na Telema com Eliphas Levi, simbolizando o microprosoto, ou seja, que é a face, a pequena face, falando da questão instintiva. Se você vê aquela cabeça de bode, ela tem um pentagrama voltado para cima, ou seja, fazendo com que o instinto animal que o homem tem seja elevado pela força espiritual da consciência, certo? Mas em alguns rituais de magia negra são utilizados de forma meio que desconexas do verdadeiro sentido, certo? Que seria um sentido de, filosoficamente, o homem se elevar. Aí eles fazem ao contrário. Na Wicca também se usa tanto o pentagrama voltado para cima, como símbolo da Wicca, como o pentagrama para baixo, tá? Então, o pentagrama para baixo, voltado para baixo, simboliza a materialidade dominando, o instinto dominando. Beleza? Ele pode estar envolto num círculo com as pontas tocando na parte interna desse círculo, simbolizando um fluxo de energia de proteção, ou seja, a consciência do homem num ciclo infinito. Isso faz como uma proteção. O uso do pentagrama na Umbanda, ele vai sendo utilizado em muitos pontos riscados. Os pretos velhos usam, os caboclos usam, os exus também podem usar, tá? Quais são as funções? Função de proteção. No ponto riscado, pode-se falar que é um símbolo de sabedoria. Uma pessoa sábia é o quê? Uma pessoa que já passou por muita vivência. Então, símbolo de velhice. É um símbolo que eles colocam para falar o seguinte: eu estou usando a energia espiritual em favor da tua materialidade, ou seja, através da minha consciência, eu uso e eu domino o material para reverter para o filho que está ali precisando, certo? E às vezes, no caso, dependendo do tipo de ponto, ele vai ter uma função de demanda, ele vai ter uma função de energização, de cura, de saúde, e pode ter realmente ali a energia de uma estrela de 5 pontas. Ela também simboliza o equilíbrio e a centralidade. Quando você coloca uma estrela de 5 pontas num ponto que vai favorecer um ponto de trabalho, ele pode estar querendo o equilíbrio, a centralidade do filho de fé que está buscando ali. Tá? No ponto, por exemplo, de um preto velho que tem uma estrela dessa, ela pode estar associado também a Iemanjá, tá? Falando da linha, ele pode dizer assim, olha, aqui é uma conotação para Iemanjá, certo? Mas tudo vai depender dos outros elementos que estão ali. No ponto riscado, dentro da nossa religião, a estrela de 5 pontas invertida
pode ser uma drenagem de energias materiais, que a pessoa está excedendo a sua materialidade, atuação sobre a pessoa estar agindo mais instintivamente, e aí, de repente, o Exu ele vai drenar aquele excesso de energia instintiva para sexualidade, para agressividade, tá? Buscas, ou seja, e aí ele pode também utilizar para buscar forças concentradas no espiritual, que vão atuar na vida pessoal. Ou seja, se é o microcosmo, então ele vai trabalhar a pessoa em si, trabalhar o indivíduo, certo? Então, basicamente, nós estamos falando da estrela de 5 pontas. Com todas essas características, é claro que existe muito mais informação sobre isso, mas dentro do que a gente se propõe aqui, isso já é bastante coisa. Então vamos ficar com muito axé até o próximo vídeo, que eu devo falar da estrela de 6 pontas. Muito axé a todos.